Estamos no ar, essa tarde fria aqui em Passo Fundo, essa quinta-feira, né? Eu estou hoje agora no terceiro vídeo, o livro de Marcos, e também é o último, depois vamos para o livro de Lucas. Mas eu queria comentar algo, né, do nosso mundo todo, esse mundo maravilhoso que nosso Deus criou, e como estamos chegando as coisas se aprofundando para se cumprir todas as escrituras do Evangelho que está sendo até mesmo pregado em muitos lugares. Pessoas vindo ao mundo, outras pessoas partindo. Isso é um seguimento, do dia a dia. Milhares de pessoas partem, outras vêm. Como também os animalzinhos também que fazem parte da nossa vida. Ontem partiu um animalzinho, com seu nome é Urso, já estava uns 15 anos conosco. Então isso leva a nós um sentimento, que eles vivem com a gente, como tantos outros já partiu antes também. Tenho mais uns aí, estou pedindo a Deus que me ajude para eu poder ter força para ajudar eles a viver juntamente conosco, com a família, E assim é o nosso viver do dia a dia. Mas vamos se afirmando no Evangelho, que é a palavra de Deus, as mensagens. Aqui, então, vamos dar em frente aqui em Marcos 13, o capítulo 35, 37, os versículos. O vídeo passado foi visado sobre a cruz de Cristo, sobre o sacrifício. E hoje vamos dar em frente aqui para ver o que a palavra de Deus nos ensina. Então, em Cristo, não fala aqui do arrebatamento da igreja, mas especificamente a Israel. No entanto, a demonstração pode certamente aplicar-se aos crentes de hoje e deveria aplicar-se ao arrebatamento também, para que, vindo de improviso, ele não vos encontre dormindo. Lamentavelmente, a maior parte da igreja atual está espiritualmente adormecida. Poucos sabem e se dão conta de quão avançado é a hora. E as coisas que vos digo aos discípulos de Israel, digo-as a todos, incluiu a igreja. Vigiai, a última palavra de Cristo com respeito a essa dissertações. Deveríamos levá-la muito a sério. Essas verdades estão chegando a nós hoje, Amém. Então, veja, a grande comissão em Mateus 16, o capítulos 15 a 20, os versículos. Ele disse: ide por todo o mundo. O Evangelho de Cristo não é simplesmente um evangelho ocidental, como alguns afirmam, mas sim para todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. A pregação é o método de Deus, como está claramente óbvio aqui. Além disso, é imperativo que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir. Essa é a responsabilidade de cada crente. Aquele que crê
crê em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, e for batizado em Cristo. Vamos ver então lá em Romano 6, o capítulo 3 a 5, os versículos que diz assim: E não sabeis que todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou de entre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Maravilhoso, né? A palavra de Deus é tão viva e eficaz, né? Não há batismo em água, será salvo, mas quem não crer será condenado. Que não é que nem o batismo na água, quer dizer aqui, né? Então, sim que é um procedimento que precisa ser batismo, né? Mas não é salvo porque se batizam na água, em outras palavras dizendo, né? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Estes sinais seguirão os que crêem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, algumas coisas mortíferas, beberem não lhe fará mal. E aqui vamos, em meu nome, expulsarão os demônios, espíritos imundo, e sempre visando Jesus Cristo, o nome dele. Será derrotado todos os males. E todos também os anjos, caídos, e todos os espíritos demoníacos, lá em Gálatas também, 2, o capítulo 14 e 15, o versículo. Falarão novas línguas, o batismo no Espírito Santo, com a evidência, falar em outras línguas. Também em Mateus, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, 2, o capítulo e 4, o versículo. Pegarão em serpente, destruirão espíritos demônios. Lá em Lucas 10, o capítulo 19, o versículo. Não tem a ver com répteis, se beber algumas coisas mortíferas, não lhe fará mal, dano algum. Fala da proteção, de modo algum. Isso se refere a beber deliberadamente o veneno. O objetivo de demonstrar a própria fé. A palavra se refere-se à ingestão ocidental sobre os enfermos. Imporão as mãos e os curarão. Significa que se isso deve ser feito no nome de Jesus, lá em Atos, então, 5 capítulos, vários versículos que tem, que eu vou citar, que tem mais explicações. Atos 5, 12, o versículo. Atos 13 e 3, o versículo. Atos 14, 3, o versículo. Atos 19, 11, o versículo. Também Atos 28, 8, o versículo. 1 Timóteo 4 e o versículo 14. 2 Timóteo 1 e o versículo 6. E Hebreus 6, o capítulo 2, o versículo. Também Tiago 5 e 1 e 14, o versículo. Todos são ensinamentos daquilo que estamos falando. A ascensão, ora, o Senhor, depois que lhe ter falado, foi recebido ao céu, e ascensão, e assentou-se à direita de Deus.
Hebreus 1, capítulo 3, versículo. O que quer dizer que a obra de redenção foi total e completa, ou seja, uma obra concluída. A igreja primitiva e eles tendo partido, refere-se à totalidade da igreja primitiva e não só aos 12 apóstolos, a todos, não era só os apóstolos não, né? Todos quanto, né? Pregaram por todas as partes ao final do primeiro século. O Evangelho de Cristo já havia sido levado à maior parte do Império Romano. Cooperando com eles o Senhor, ele cooperara se suas ordens forem seguidas e confirmando a palavra de Deus, o que ele havia dito, com os sinais que se seguiram. E os sinais não se seguirem, não é o evangelho que está sendo pregado, mas outro tipo de coisa. Amém? A verdade é que o Senhor Jesus recebeu toda a autoridade de Deus Pai e nos revelou, e nos por meio do verdadeiro evangelho, o qual nos garante a vitória para sempre, através da cruz. Veja, o tempo já está esgotando, mas veja que palavra. Ele nos segue os sinais, como foi naquele tempo, é hoje para nós, o verdadeiro procedimento da palavra de Deus, e nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Que isso sirva para nós nesses dias que estamos vivendo, esperando a vinda do Senhor a qualquer momento, para podermos estar com Ele para sempre. Que Deus ricamente abençoe a todos que vão assistir e ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.